primeiro teste aí. Então, em primeiro lugar, cumprimentar todos os estudantes da UNEB e também estudantes de outras instituições que se inscreveram, pessoas de movimentos sociais, professores, enfim, pesquisadores que estão participando desta atividade. Tá? Cumprimentar de modo especial os estudantes que estão na mesa, Kétrin, Carla, Verena. O professor José Geraldo Souza Júnior, carinhosamente, seja bem-vindo, professor José Geraldo. A professora Sara Cortes, também carinhosamente seja bem-vinda, que vão estar fazendo aqui o debate, né, em torno do tema, para o qual foram convidados. Também cumprimentar a professora Adriana Lima, que vai colaborar comigo aqui na mediação deste debate. Os colegas professores, né, que fazem parte da organização deste evento, o professor Paulo Torres, da UFES, o professor Celso Fávero, da UNEB, o professor Carlos Freitas, também da UNEB e da UFBA. Cumprimentar a professora Estela, que está aqui conosco, acompanhando as nossas atividades, também professora da UNEB. Cumprimentar aqui o nosso companheiro Joelson, que apareceu já por aqui nos bastidores, no café, e que está nos acompanhando também. Bom, enfim, a todos. E o currículo dos professores que vão fazer o debate aqui, o professor José Geraldo, que vai começar com 30 minutos de exposição inicial, seguido da professora Sara, que vai fazer uma problematização a partir da fala do professor José Geraldo em 20 a 25 minutos, e no tempo restante, cerca de 30 minutos, aí nós teremos para responder a questões, né, dos participantes em geral, de todos aqueles que se desejarem colocar questões. E informo desde logo, né, que convencionei aqui com a mesa, que as pessoas, no momento do debate, podem também, além de colocar no chat suas perguntas, mas podem também ligar o microfone, ligar a câmera para fazer perguntas, certo? Só pedimos, né, mais uma vez, manter as câmeras e os microfones desligados durante as falas. Mas na hora do debate, na inscrição de cada um, pode ligar o microfone e falar também. Ok? Deixa eu ver se eu deixei de fazer alguma informação. Bom, apresentar o professor José Geraldo e a professora Sara, para mim é desnecessário nesse momento, porque já foram apresentados. É o resumo dos tipos. Alguém está falando? Não sei se é. Como é que é? Não. Então, eu apenas acrescento, a partir das informações que já nos foram passadas aí, sobre o professor José Geraldo, que é o primeiro que vai falar, tá? Para além do currículo, que é extenso, que foi aqui apenas resumido, um dado que o professor José Geraldo é coordenador do grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua, na Universidade de Brasília, e também tenho a honra de ter sido seu orientando no mestrado, eternamente orientando, e também foi orientador da professora Sara, que vai estar conosco participando. Então, para mim, assim, duplamente honrosa essa participação aqui, esta mediação desse debate. Bem-vindo, professor José Geraldo, e bem-vinda a professora Sara, que está conosco aí cotidianamente, fazendo debates diversos, certo? Sobre os temas da atualidade do Brasil e do mundo. Então, sejam bem-vindos. E sintam-se à vontade para o nosso encontro aqui. Professor, a palavra está contigo. Professor José Geraldo, para iniciar os debates. Então, O senhor tem 30 minutos. Tá bem. Eu começo agradecendo o convite e também a distinção por inserir a temática do direito achado na rua no esquema organizativo dessa série de debates, deste conjunto de seminários. E, ao fazê-lo, eu quero cumprimentar todos os professores e professoras das instituições organizadoras, a UNEB e a Universidade Estadual de Feira de Santana, e aos professores que, comigo, na mesa de
coordenação, instala os trabalhos. O professor Clóvis Araújo, a professora Adriana Lima e professora Sara Cortes, mas também todos os professores que estão na organização deste evento ou estão participando desta etapa do seminário. Professor Estela, professor Pedro, professor Torres, professor Carlos. Não tenho uma noção exata de todos os que estão aí presentes, mas aos poucos vou identificando aqui pelo chat ou pelas menções que cada um venha fazer, né? E quero dizer que é importante que esse debate hoje também, além do tema, seja uma oportunidade para marcar, né, o protagonismo militante professado, né, da função do docente, né, que hoje é seu dia, né, mas que a cada dia do ano e da vida toda vai nos engajando nesse compromisso que faz com que o professor, mais que seja um docente, ele professe, né, uma condição de existência, um compromisso de identidade e de solidariedade social. Bom, quero dizer também, Clóvis, que não tem como não me sentir acolhido, né, com o espaço não apenas afetivo da baianidade que marca esses eventos, em si já é um colo no qual a gente se aconchega, historicamente e politicamente, mas por conta também da tremenda aliança que vem se formando com laços muito fortes, já quase que mais de uma geração de estudantes e hoje grandes professores e grandes militantes que vem se renovando, porque parece que já temos uma nova safra lá entre nós, atuando nos dois programas em que o Direito Achado na Rua, como grupo de pesquisa e como linha de pesquisa, tem inserção, que é o programa de pós-graduação da Faculdade de Direito e o programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania, esse interdisciplinar, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, aceitando o desafio difícil, mas confiante, né? Porque na minha retaguarda está nada mais, nada menos do que Sara, né? Se ela socorreu o povo de Abraão, imagine esse pobre José, né? Vamos tentar. Né? Ótimo. Mas, assim, invariavelmente... Professor Zé, você me dá só uma parte aí, porque eu acho que eu cometi um equívoco aqui no protocolo porque eu falei que a professora Adriana estaria dividindo comigo a mediação. E aí... Está multiplicando, né? Mas está multiplicando. Eu não sei se ela já... ela diria uma palavrinha agora ou durante a sua fala. Eu não sei como é que ficou essa combinação aí. Porque ela vai fazer vai trazer uma novidade aí para nós agora, a professora Adriana. Não sei se ela está me ouvindo. E que tem a ver com a mesa, e que tem a ver com o momento. Aí, eu estou te interrompendo, desculpe aí, mas foi a lembrança agora desta novidade. Ela chegou. Adriana chegou, então... Aqui, o parênteses está aberto, Adriana, por favor. Tá. Por favor, então, Zé, você aceita o parênteses e a Adriana faz aí esta intervenção bem rápida e o senhor segue. Tá bem. E me restitui os 30 minutos. Boa noite a todas, boa noite a todos. O professor José Geraldo pediu para que nós fizéssemos um parêntese muito rápido, né, para trazer uma questão de primeira mão, o volume 9 do Direito Achado na Rua, para que todos pudessem conhecer. Nós já temos 8 volumes impressos, é uma obra
que a gente já tínhamos a versão online que está disposta no repositório, mas agora a gente tem a versão impressa do volume 9, que trata da questão da introdução crítica ao direito urbanístico. Então, a obra é de fundamental importância no momento que a gente tem uma ação devastadora sobre as cidades, que durante a pandemia a gente está vendo muitas leis urbanísticas que estão sendo revisadas, né? E também temos vários casos de despejos em vários lugares do Brasil. Então, assim, uma obra muito importante e a gente gostaria de partilhar essa novidade com vocês. Então, o professor ainda não recebeu, eu fui a primeira a receber, então estou extremamente privilegiada e compartilhamos aqui com todos vocês. Aqui da Bahia tem vários autores, né? Temos artigos da SESI, temos artigo do CEAS, inscritos desses coletivos, de vários professores que estão aqui conosco, e é com muito prazer que a gente partilha essa novidade do volume 9. E aí a gente também pode anunciar que o volume 10 está no forno, né, professor? Sim. O volume 10, a professora Sara, professor Clóvis, professor Pedro, tem artigo no volume 10. Então, se preparem aí que as novidades editoriais do direito achado na rua não param. Muito obrigada, bom trabalho para todo mundo. A professora Adriana é uma das organizadoras do volume, com a dupla missão de representar o coletivo Direito Achado na Rua e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que são os parceiros dessa edição. Bem, o tema proposto para o nosso encontro, de alguma maneira, até me ultrapassa, porque trata do direito achado na rua e perspectivas para além do capital. É um tema desafiador, né? Por isso que eu disse que eu estou pulando no trapézio sem redes, mas esperando que Sara me ampare no triplo mortal aqui e que eu chegue incólume ao chão. Eu digo isso porque, ultimamente, eu tenho discutido alguns aspectos do que está embutido nesse tema e, em geral, com uma condição bastante realista de todos com os quais tenho dialogado no tocante a esse sentido de ultrapassagem do capital, né? Mesmo há poucos dias, participei de uma conversa com o professor Boaventura de Souza Santos, num programa de rede social do canal do Gustavo Conde, sobre os impasses da civilização. É mais do que o capital, os impasses da civilização e as novas formas de controle dos sentidos. E na discussão ali, todos tínhamos, né, a consciência agudizada e, de certo modo, infelicitada pelo que filosoficamente se diz, é o mal-estar da nossa existência nesta quadra de desenvolvimento histórico, econômico, social, cultural, político, jurídico, que é marcada pelo advento do sistema capitalista de produção. É um sistema que concentra, que aliena o humano das subjetividades que traz para se configurarem como insumos de seu próprio modo de se desenvolver, né? Que canibaliza a vida e canibaliza a própria natureza e hoje destrói nessa canibalização o humano e o planetário, né? E, todavia, que parece se alimentar das suas próprias crises e, de certo modo, está sempre ressurgindo e está sempre se diferenciando no seu objetivo final, que é o de devorar-se a si próprio, mas junto com todos nós, quando tudo chega ao fim, escatologicamente falando. E, todavia, nessas conversas, né,
não há quem não aponte o fato de que, na conjuntura que nós estamos vivendo, agudizada por, diz o Papa na sua encíclica mais recente, né, pelo tangimento que nos fazem duas dimensões desta realidade dramática. De um lado, no bojo do modo capitalista de produção e na sua estratégia subordinante de se apropriar de tudo que o social realiza, o crescimento de um sistema miliciano que, em escala global, representa o fortalecimento de uma direita espalhada pelo mundo, uma direita extremada, né, que não hesita diante de nenhuma ação que represente expandir a voragem desse modo de produção. E, de outro, essa pandemia que é fruto também desse processo, é resultado do desequilíbrio que resulta desse processo, né, mas que coloca em risco, né, o planeta, porque ela representa ser uma expressão do que no sistema predatório que o capitalismo realiza, uma consequência das profundas mudanças que se dão na estabilidade do próprio sistema planetário, na natureza devastada e nas relações sociais esgarçadas. Aquilo que na encíclica do Papa atual, lançada agora dia 4, ele chama de desconstrucionismo, porque se apresenta como uma crise que parece derreter a consciência histórica e os projetos comuns de sociedade, porque no bojo do que realiza, gera indiferença com os direitos humanos, cria travessias breves e perigosas, traz medos, traz conflitos e traz polarizações exacerbadas, de tal modo que, nesse processo, a gente não tem muitas referências, não tem um céu de estrelas para nos conduzir, não tem um mapa de orientação para nos orientar o percurso. E entre o que ele chama de sombras de um mundo fechado e a possibilidade de pensar em gerar um mundo aberto, a nossa capacidade de visão é muito reduzida, né? Então, por exemplo, eu não tenho dúvidas, o próprio Papa, em outros textos, em outros escritos, tem dito, né, que nessa globalização da indiferença, do descarte e do que é um desenvolvimento criminalizado, porque é pecaminoso no sentido da sua linguagem pastoral, porque mata, né, porque destrói o humano, né? Eu não tenho dúvida que essa conjunção de fatores que agudizam, que ali naquele debate com o Boaventura se chamou impasse da civilização, aponta para um futuro a construir, não é um destino, né? Embora dentro da perspectiva da expressão ideológica do capitalismo, né, se reporte sempre a possibilidade de um outro normal, de um outro modo de humanização do próprio capital, de reconstrução das relações sociais, né, mas com uma retomada daquilo que foi o percurso histórico até aqui realizado, né. Eu não tenho dúvida que, não obstante todas essas considerações, tudo isso esbarra em dois limites mais imediatos, né? O primeiro é que, nessa representação mais generalizada, que é mais um sentimento, é mais uma aspiração, um desejo, uma expectativa, se instala uma espécie de utopia escatológica, né? Mas que não tem demarcações, não se sabe como isso se processará, porque é algo que está num quadro de incerteza e de imprevisibilidade. Uma tensão agudizada nas disputas geopolíticas desse processo, e hegemonistas entre China, Rússia, Estados Unidos, podem produzir uma clivagem mais destrutiva, mais desconstrutiva do que os dilúvios do passado e as guerras mundiais do contemporâneo, né?
Então, ou porque são muito utópicas, ou porque são muito imprevisíveis, né? Esta condição do que aqui entre nós estamos denominando de além do capital é um voo por instrumentos, é um voo sem visibilidade, né? Pode ser que até lá nem o planeta nem nós tenhamos sobrevivido. Então, o futuro do capital é a deblaque geral do planeta, do sistema social e da vida, tal como nós a entendemos, tal como a gente compreende, né? Claro que, por exemplo, eu volto sempre ao Papa, porque, embora ele coloque essa visão que não é mais milenarista, é uma visão de elaboração de passagens que pensem, por exemplo, uma perspectiva de desenvolvimento integral, né, que se humanize na linha de reconstruir as relações pela solidariedade e pela fraternidade, como ele propõe na Fratelli Tutti, mas vinha propondo nas outras encíclicas que já lançou, né? Mas ele traz algo que é o que é meu ponto de armação. Eu disse isso no debate com o Boaventura e digo agora para discutir, esperando que, por exemplo, na discussão a gente encontre amarras mais consistentes para o que eu vou enunciar, né? Eu até no debate mencionei o poema do José Régio para dizer: não sei para onde vou, não sei como vou, só sei que não vou por aí. E o que eu queria dizer é que, seja qual for a imprevisibilidade, a incerteza ou o tópico que tem nesse processo, a partir do direito achado na rua, o que a gente faz não é desenhar, não é um horizonte imaginado de uma utopia irrealista. É construir uma mediação no contemporâneo, no presente, um agir constitutivo da nossa capacidade de nos mobilizarmos e de nos organizarmos para desenvolver estratégias de convivência, de coexistência, de resgate do fraterno, como propõe o Papa, e aqui eu aludo ao fraterno não em sentido teológico, mas em sentido político, o elemento esquecido do enunciado de expectativas civilizatórias que, na luta pelos direitos humanos, configurou a tríade da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? Para pensar, inclusive, uma dimensão fraterna do jurídico, do constitucionalismo, das condições de convivência. Dimensões que têm nos auxiliado no cotidiano, no dia a dia, com um horizonte de expectativas de um humano reescrito na consciência de seu projeto de sociedade, no qual os direitos medem essa passagem que a consciência realiza, saltando da história para a política transformadora, no que o direito possa ter um papel. O direito achado na rua, por exemplo, né? E que esse papel estaria mais ou menos inscrito no fato de que, enquanto movimento no presente, movimento ativado para um futuro que possamos disputar e construir, como proposta nossa, proposta dos movimentos sociais, dos coletivos que se associam, que se confraternizam na perspectiva de inserir o humano planificado nas lutas emancipatórias, né? Eu tenho disse no outro encontro sobre os sujeitos de direito, os sujeitos coletivos de direito, no encontro de Feira de Santana, que o humano não é um dado estabelecido num momento por um incidente biológico. O humano é uma construção na história. Nós não nascemos humanos, nós nos humanizamos na experiência de afirmar a nossa condição emancipada na plenitude do exercício de todas as nossas potencialidades.
a que limite? Ao limite de tudo que as relações sociais que dignifiquem, que superem opressões, que superem expoliações, possa permitir, enquanto bom viver, bem viver, buen vivir, como dizem as cosmologias dos nossos ancestrais, numa reintegração plena de toda a vida, não distinguindo o humano do natural, a natureza da humanidade, o conjunto da humanidade que aí se instala. Quer dizer, de algum modo, né, trabalhar os referenciais que vão sendo desenvolvidos na agenda desses processos políticos, e por isso que o nosso conceito de direito é direito achado na rua. Porque essa agenda é concluída nas articulações, no diálogo, na coparticipação, na tradução, na descrição daquilo que o direito achado na rua propõe, que é exatamente de compreender a dimensão política dos espaços que a gente instala na existência social ao produzir e reproduzi-la. São as subjetividades que atuam em protagonismo emancipatório, desde um protogrito, um grito de excluído, uma consciência de direito a ter direito, até a construção de um projeto de sociedade, um projeto de vida que seja a expressão dessa dimensão solidária e que permita que se considere em cada etapa, em cada momento crucial, em cada condição presentificada daquilo que, vamos dizer, implique, para contradizer os argumentos do Papa Francisco, né? Os medos, os conflitos, as polarizações que nos põem em presença, né? Aquelas condições que vamos realizando permanentemente. É a luta pela jornada de 8 horas, quando o capital expolia. É a luta pela dignidade do trabalho decente, quando a mercadoria principal, sacrificando a vida à acumulação. É a luta pelo reconhecimento das pretensões subjetivas inscritas nas demandas dos movimentos sociais, das mulheres, das comunidades de identidade LGBTQI+. É a luta da infância por se tornar subjetividade que requer proteção e dignidade, na linha de que educar é a maneira de torná-la, a criança, né, a inserção, né, de um futuro que se renova, de uma humanidade que se renova. É a luta das comunidades indígenas, dos povos originários, dos quilombolas, dos grupos tribais, como, por exemplo, está ali inscrita na Convenção 69. Ontem eu participava de um debate em rede, desta feita em Lima, no Peru, sob os auspícios do Instituto Internacional de Direito e Sociedade de Lima, do Instituto Interamericano de Direitos Humanos e da própria Universidade de Brasília, mas também sob os auspícios do Poder Judicial da República do Peru, em que ali se interpelava os sistemas formais e estatais e burocráticos de direito para se abrir aos outros modos de vivenciar a dimensão constitutiva, instituinte dos direitos que as tradições e que as experiências sociais podem realizar. Então, o que eu digo que não há horizonte para além do capital, assim como não havia horizonte para as expedições como as de Colombo, que, seguindo os mapas da época, não se detinham no que Luiz Alberto Vará chamava de territórios de dragões, para dizer que ali era o fim do mundo, e se lançavam a outras dimensões do desconhecido para inventar, para descobrir, para constituir um social que fosse territorializado, que fosse expandido na sua dimensão de humanidade, né? Superando
os registros redutores do humano, dos selvagens, das feras, dos monstros, das bestas, dos silvícolas, para aceitar as suas reivindicações de uma vida digna, de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida humana, né? Então, eu diria assim que o nosso trabalho é esse, demarcar no cotidiano as dimensões do social que instala novos espaços de articulação para produzir essas agendas, de estabelecer as identidades protagonistas que se apresentam com uma abertura de sentido para pensar a integração das formas de existir numa dimensão de solidariedade e de fraternidade. Pode ser como o Papa coloca, mas pode ser como nós, por exemplo, nas nossas comunidades universitárias, por exemplo, inserimos na reivindicação de cotas, como já fizemos, a dimensão de um constitucionalismo fraterno, que possa ser expressão da realização de uma justiça histórica, mediada pela materialização de uma justiça que se constitua numa juridicidade expandida. Pode ser como o que temos feito seja, por exemplo, reivindicar o que está sendo feito hoje, né? Uma abertura do sistema econômico e do sistema político para trazer para a ordem do dia dos objetivos sociais o humano e não a mercadoria, o social e não o econômico, o político e não o empreendedorismo. Não que essas dimensões não possam ser articuladas no campo da política, mas elas têm que ser subordinadas e não subordinantes. Então, eu acho que esse é um outro aspecto, estudar essas subjetividades, esses sujeitos coletivos, como eu fiz em Feira de Santana, e como acadêmicos, como pesquisadores, como intelectuais orgânicos, como agentes da ação transformadora, da praxis que transforma, né, que constitui o mundo e não apenas o contempla elegantemente, começar a articular todas as categorias possíveis que armem a nossa capacidade argumentativa e nos permita disputar no futuro os fundamentos, os valores, os instrumentos operativos, o projeto de sociedade, a concepção de direito que nos vai orientar nesse protagonismo e nesse agir transformador. Então, dentro do meu tempo, exatamente 30 minutos, paro por aqui e me abro a discutir as nossas perplexidades, não no sentido da impotência da nossa capacidade de orientar a nossa ação do mundo, mas no sentido de que são territórios de dragões. Trabalhamos na perspectiva de poder abrir possibilidades, mas não de aceitar destinos pré-inscritos nas produções ideológicas que definem como devemos agir, né? Mas que nós possamos construir a nossa ação com os mapas que a gente elabore, com o projeto que a gente estabeleça e com o horizonte de percurso que a gente possa vislumbrar, disputando esse futuro e esse momento de transição para o depois de amanhã, o depois de amanhã, e que espero, em algum momento, seja a possibilidade de superar o que não é jamais possível de realizar no modelo excludente da experiência do modo de produção capitalista. O capitalismo pode ter produzido muita coisa boa, inclusive pode até ter produzido aperfeiçoamentos de procedimentos políticos que se instalam até nos esquemas do que a gente chama de democracia representativa, né? Mas ele não pode ser plenamente uma resposta àquilo que é o nosso horizonte de uma sociedade fraterna
e solidária. Uma sociedade plenamente humana, livre de toda tentação coisificadora, redutora da nossa dignidade e da nossa subjetividade expansiva. Ok, é isso. Professor Clóvis. Professor Zé Geraldo, muitíssimo obrigado, não só pelo conteúdo da exposição, mas também pela disciplina. Adorei aí esse rigor no tempo. Para quem está coordenando mesa, é muito bom quando o convidado trabalha bem essa dimensão do tempo. Muito bom mesmo. E eu também, como participante, adorei essa demarcação do presente e da rua. Mas não sou eu que vou aqui agora começar essa discussão. Vou passar imediatamente, na condição de mediador aqui da mesa, vou passar para a nossa colega, a professora Sara Cortes, que deve estar aí, Ela teve algum momento de oscilação na internet de Sara, mas ela retornou, e está aí para fazer a sua intervenção. Vamos ver se Sara está. Estou aqui. Pronto, contigo, Sara. Ok, gente, boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir? Se alguém pode me dar um... Ótimo. Ouvir Ótimo. Cada vez mais esplendorosa. Obrigada, professor. Eu queria dizer, primeiro, agradecer, parabenizar, todos os professores da UNEB que estão organizando esse ciclo, Vou aqui citar o professor Clóvis, foi quem me convidou. Na última vez que eu estive na UNEB, estava convidado pelo professor Maurício, a professora Mariana, Vera, gostaria de também saudá-la, como coordenadora do curso. Sei que também está na organização o professor Carlos Freitas, o professor Paulo Torres, meu professor de Direito Agrário, o professor Celso Fávaro, estivemos também recentemente na UNEB debatendo, e para mim é uma grande alegria e um grande desafio também. Queria saudar aqui, que eu já vi aqui na participação a professora Estela, dizer que é sempre mais um desafio falar com a Estela, porque é sempre a professora que estimula a nossa inteligência. E aí, mais a gente fica já inseguro, Tanta gente, Estela, Zé Geraldo, tanta gente. Fala, ai meu Deus, deixa eu falar logo que eu estou nervosa, porque aí eu já fico calma. Então, gente, eu estou com essa tarefa de debater com o professor Zé Geraldo mais uma vez, a gente super interessantes, sobre o direito achado na rua, e sobre o direito achado na rua, sobre essa fala para além do capital, sobre essa formulação, que é a formulação do seminário, e também no momento de pandemia, a gente não pode esquecer, por que a gente está aqui nesse lugar e no momento de pandemia, quer dizer, no momento em que a gente tem visto aí um processo em que determinadas categorias, que não estavam tanto no nosso dia a dia, passam a fazer mais parte do dia a dia, inclusive do jurídico, Categorias como genocídio, como necropolítica, como darwinismo social, como eugenia, necropolítica já trazido por um intelectual que formula, sobre o assunto, aqui em Mbembe. Mas as outras categorias não são tão novas, essa etnonecropolítica, Elas são de categorias que, inclusive, a eugenia já esteve na nossa Constituição lá, no início do século passado. A ideia também do racismo científico também já esteve presente. Então, tem coisas, o genocídio já pontuado desde a década de 70, por aquela articulação do movimento negro, e já formulado a partir de Abdias da denúncia. Mas nós estamos vivendo esse momento em que são essas as categorias, e não as categorias para dialogar com a própria ideia da crítica ao capitalismo, não as categorias mais clássicas que nós sempre buscamos utilizar, que está centrada na luta de classes, na relação capital e trabalho, não que essas categorias não estejam relacionadas com ela, mas não só a isso, que vem reivindicar uma crise civilizatória, que vem reivindicar uma crise do humano, uma insegurança cada vez maior do humano, que o próprio Mbembe chama de devir negro no mundo, para homenagear aqui uma fala sempre do Maurício, do professor Maurício Araújo,
ele disse que ele vai exatamente trazer essa ideia de um devir negro no mundo, como se esse devir histórico, né, trazendo o Lira aí, essa ideia do processo histórico como aquilo que é ontológico, né, no próprio direito, inclusive, o devir, aquilo que é sendo, né, o devir histórico seria pontuado por aquilo que já foi feito, né, na modernidade com os negros, e a gente aqui apontando com os índios também, e que agora estaria sendo preparado para muitos, né, para todos, não para todos, mas para a maioria, né, então todos agora estaríamos também submetidos a esse devir negro no mundo, ou seja, a essas condições em que a gente se sente, em que nós nos sentimos todos ainda mais próximos, efetivamente, da morte, né, mais próximos, efetivamente, de processos maiores de violência e de extermínio mesmo, né, de sair da vida humana aí no planeta. Ou seja, mais próximo dessa categoria que a gente viu recentemente, inclusive o próprio Gilmar Mendes, né, pontuar como a Constituição não permite políticas genocidas, né? Nós precisamos ter um ministro do Supremo para vir dizer que, olha, pode muita coisa aí no capitalismo, mas espera aí, fazer uma política genocida, não. E aí, de repente, a gente começa a se dar conta de quantas políticas genocidas foram, né, conduzidas nesses processos todos que a gente vive, né? A professora Tula Pires tem uma fala muito interessante sobre as negociações que foram feitas de todos os projetos políticos no país, desde a instalação da República, em que o sangue negro e o sangue indígena sempre teriam sido uma moeda de troca desses projetos políticos para a manutenção dos seus interesses ou para a garantia do poder. E isso nos leva a uma série de pensamentos sobre a função e sobre o papel do direito, né, nesse processo. Nesse momento, por exemplo, nós estamos vivendo uma série de possibilidades de agenda, de debates, né, de que nós teríamos que estar fazendo, né, e nós estamos discutindo ainda ficando na conjuntura, né, entre a agenda, mais uma vez, a agenda punitivista, né, a agenda do artigo 316, se é isso, como é que vai ser interpretado, se o caput, se não, se deverá ter a prisão preventiva, se não deverá, ou seja, capturados por uma agenda do punitivismo, ora capturados por uma agenda de debate sobre a corrupção, ou capturados por aquilo que a professora Virgínia Fontes chamou num vídeo recentemente de gestão da pobreza, ou pobretologia, né, que ela vai remeter aí a uma agenda do Banco Mundial a implantar na América Latina, no máximo, uma agenda de gestão da pobreza para conter a ira social, né, para fazer o que ela chama de falsificação da ira social. E aí são perguntas que a gente se coloca, né, em que medida a defesa de uma perspectiva, uma determinada perspectiva dos direitos humanos, e aí eu dou um exemplo do tipo, para concretizar, né? Como é que nós passamos a dizer que nós saímos do mapa da pobreza, né? Com determinados intelectuais, por exemplo, na FAO, que indicavam que nós tínhamos saído do mapa da pobreza, né? Utilizando como referência a ONU e a FAO, sem ter mexido na estrutura agrária, né? Sem ter mexido no latifúndio, sem ter mexido naquilo que causa e que gera a pobreza, né? E a fome, né? Então, saímos do mapa da pobreza, quer dizer, utilizamos essa coisa frágil, esse discurso frágil para dizer que em determinados anos nós conseguimos sair do mapa da pobreza, sendo que agora a gente chega com um dado de 112 milhões de pessoas poderiam ter pedido o auxílio emergencial, ou seja, o próprio IBGE reconhecendo que pelo menos 112, né, 100 milhões de pessoas teriam necessidade de receber o auxílio emergencial ou algum tipo de complementação de renda pelo Estado. Mais de 60 milhões de pessoas receberam, mais de 50 milhões de pessoas ou estão no desemprego, ou estão no desalento, né, ou estão trabalhando menos do que queriam e, portanto, passando, né, por algum tipo de insegurança do seu bem-estar e da sua própria vida, né? Então, nós estamos falando aí de algo muito próximo de quase a totalidade da PEA, né? Que é a população economicamente ativa. Se a gente for pensar, por exemplo, em trabalho remoto, a gente vai ter um trabalhador a cada 10 fazendo com possibilidade de estar em trabalho remoto, né? Então, mesmo quando nós falamos de processos
em que o Banco Mundial teria pensado, e que todos os governos, de um certo modo, fizeram essa gestão, né, em diversos programas, e aí a nossa perplexidade agora, como este governo quer usar, de algum modo, a mesma estratégia, né, dos outros governos para gerir a pobreza com um determinado programa, e aí a decisão deles é de onde vai tirar esses recursos, e que ele possa se manter, inclusive, dentro da hegemonia, utilizando essas mesmas estruturas, né? E a gente entra numa determinada perplexidade, né? De como nós podemos, então, fazer certas afirmações, e aí entrando num debate, ou um diálogo com o professor, na verdade, não uma pergunta direta, mas um diálogo, em que medida a própria intelectualidade, ela não, de um certo modo, não se demitiu, né, em algum momento, ao embarcar se demitiu, assim, no sentido da crítica, né, ao embarcar naquilo que seria chamado por Lukács de taticismo, né, em que medida nós não nos mantivemos também submetidos àquilo que seria o limite das possibilidades de desenvolvimento do partido, né, do que o partido poderia executar enquanto enfrentamento dos conflitos, e, portanto, nós também acompanhamos, né, um pouco do que seria a correlação de forças, e a perspectiva crítica também ficou nesse mesmo patamar. Ou seja, alguns ficaram confusos, eu acho que a confusão, não estou a ficar confusos, né? Outros eu acho que se autocensuram, e nós, hoje, acho que é o maior desafio, é a gente não se autocensurar, fazer a crítica de um certo modo, mas eu acho que a gente viveu um processo de críticas em governos passados, e eu acho que alguns se demitiram de fazer a crítica. Claro que aqui a gente pode abrir um debate sobre qual é o lugar do intelectual, se é estabelecer um processo de vanguarda, ou de vanguarda crítica, né? Ou estar ao lado dos trabalhadores e ouvindo as suas demandas, expectativas, tentando fazer credibilização mesmo da sua luta, que eu acho que é esse o papel do direito achado na rua, né? Mas gostaria de abrir um pouco esse debate sobre essa questão, essa afirmação, na verdade, né, sobre saímos do mapa da fome sem enfrentar as questões do latifúndio, já homenageando, de um certo modo, o direito achado na rua pela publicação da introdução crítica ao direito agrário, e dizendo que a gente tem que enfrentar as questões relativas à terra, né, como centrais, como diz a professora Estela, né, como mal de origem, né, Estela? E eu acho que essa questão da terra no Brasil, ela está absolutamente implicada com a questão racial, né? Com a questão racial, com a questão étnica, como o professor já trouxe aí. E em que medida o direito achado na rua, para ter uma potência de mais 30 anos, ele precisa também fazer a sua revisitar, de um certo modo, determinados marcos, porque aí a gente vai ter tanto um marco forte, né, do direito achado na rua, que parte de uma tradição do Lukács, né, do Ernest Bloch, do Gramsci, né, que o próprio Lira vai construir na sua formulação, e que são autores que não necessariamente vão trazer isso, né, vão trazer essa demanda. A gente vai ver aí a Susan Burke-Moss, no Hegel e o Haiti, fazendo o apontamento das limitações de Hegel relacionados ao Haiti, apontando, inclusive, que um dos problemas do marxismo é exatamente não ter visto que Hegel viu o Haiti, e não a Revolução Francesa apenas, né? E viu o Haiti, viu os negros produzindo sua própria Constituição, produzindo seu próprio espírito do Estado, né? E que isso não foi traduzido, não foi pesquisado pelos marxistas, e, portanto, essa questão racial teria ficado fechada, inclusive os marxistas também não querendo ver, como a partir de Eric Williams, a relação entre escravidão e capitalismo, né? E que isso também teria implicado no nosso próprio desenvolvimento da sociologia brasileira, né? Mesmo quando a gente vai tratar da escravidão, mas tratar do escravo como coisa, né? E aí não conseguir tratar da agência negra, seja ela a agência na luta direta
na luta e na ação direta, seja intelectual, né, dos intelectuais negros que, ao longo do tempo, também produziram construções jurídicas, né, construções que puderam gerar um processo e que foram silenciadas, né, O professor Maurício Araújo, ele traz no título do texto, né, no tema do volume que vai sair sobre digamos assim, há uma autorreflexividade do direito achado na rua, né, dos 30 anos. Eu acho que o direito achado na rua tem uma potência muito grande, porque ele parou agora para fazer a sua reflexão. Eu acho que aquele encontro foi extremamente importante, e eu acho que é preciso estar aberto. Todos os grupos, todos os coletivos, todas as entidades precisam se perguntar sobre a relação entre a escravidão, o patriarcado, o latifúndio, né? E precisam fazer o escrutínio das suas tradições, né? E eu acho que isso foi feito, tem sido feito e tem sido uma abertura para ser feito. Eu acho que a gente tem que aprofundar isso. Recentemente eu ouvi também uma fala muito interessante da Luciana Ramos, né? Sobre o direito achado na encruzilhada, e que vai trazer também uma crítica dura a uma determinada concepção de direitos humanos prevista, né, por uma perspectiva ocidental. E a gente tem hoje na juventude aí, eu acho que um campo para isso, porque eu não sei se vocês têm visto, como eu tenho visto, mas existe um interesse muito grande na crítica ao liberalismo, feita por um campo marxista, mas que quer articular o campo marxista com o debate feminista e do patriarcado, quer articular o campo marxista com a questão racial. Não está avesso a isso, não está achando que isso é uma discussão menor, ou que qualquer debate sobre colonialismo ou decolonialidade é, de um certo modo, uma ameaça ao campo marxista, né? Eu acho que tem uma abertura da juventude que não está fazendo disputas internas, né? Aí talvez fosse interessante o professor José Geraldo conversar um pouquinho com a gente sobre os riscos futuros do direito achado na rua se transformar única e exclusivamente numa linha de pesquisa da pós-graduação, sendo que a própria pós-graduação ela também está submetida a uma lógica capitalista, né? Ela está submetida a uma lógica do capital, com um determinado produtivismo, com determinados prazos em que a pesquisa tem que ser feita em determinados moldes também, epistemológicos e metodológicos, em que tem pouco espaço para uma desobediência metodológica e epistemológica, e muitas vezes submetida a um tipo de neopositivismo, né, em que a empiria também parece que tomou o espaço de qualquer reflexão teórica, e os estudantes têm que comprovar que estão fazendo pesquisa empírica, como se estivessem comprovando que estão numa linha de produção, né? Trabalhando todos os dias, de 8 às 18, porque aquilo vai comprovar que ele pegou muitos dados, fez muitas entrevistas, quer dizer, numa ânsia louca também de fazer um levantamento empírico, mas que, no final das contas, não traz uma reflexão teórica própria, autoral, né? Então, eu acho que o direito achado na rua ele continua vivo exatamente por essa possibilidade de ter continuado como extensão universitária, né? Com diálogo com os movimentos sociais, como uma esfera de articulação política de diversos professores e assessores jurídicos e entidades, né, e instituições, para além de uma linha na pós-graduação, né? Nós temos que fazer, muito sinceramente, o debate sobre o que se transformou a pós-graduação no Brasil, exatamente para fazer a disputa de que a pós-graduação tem que ser também um espaço, e deve ser um espaço, de formação da assessoria jurídica popular. E, portanto, ela deve reconhecer determinadas práticas internas da universidade que são epistemicidas, né? Para entrar aqui no debate com o Maurício e concluindo a minha fala, em que o Maurício vai apontar nesse texto dele sobre o epistemicídio, em que a gente pode falar do epistemicídio do ponto de vista epistêmico e do ponto de vista metodológico, mas a gente pode falar também do sofrimento cotidiano dos estudantes que foram incluídos na universidade, mas como eu ouvia de uma aluna outro dia, a inclusão não pode ser uma inclusão para sofrer, né? Para colocar os estudantes num processo de sofrimento, porque não tem espaço para fazer a sua escrevivência,
não tem espaço para fazer o relato ou a dinâmica de falar da sua própria história e que a sua própria história possa se transformar num conhecimento legítimo e válido da universidade, porque ele tem que ficar citando um monte de autores, sejam nacionais ou internacionais, em que ele não se vê, muitas vezes, traduzido ali. Bom, então, para terminar, eu vou terminar com uma citação da Lélia Gonzalez, em que ela diz algo que eu acho que a gente deve ler o Roberto Lira, a partir dessa leitura da Lélia, quando ela diz assim, olha, nós precisamos trabalhar com duas categorias, né? Consciência e memória. Então, ela diz assim, como consciência, a gente entende o lugar do descobrimento, do encobrimento, da alienação e do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como não saber, que conhece. Esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita. O lugar da emergência da verdade, a memória. Dessa verdade que se estrutura como ficção. A consciência exclui o que a memória inclui. Daí, na medida que o lugar da rejeição da consciência se expressa como discurso dominante, ou efeitos desse discurso numa dada cultura, ocultando a memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como verdade. Mas a memória tem suas astúcias e seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso. É nas mancadas do discurso que a gente vai ver o racismo. E nas mancadas do discurso que a gente vai ver o racismo da sociologia jurídica. Se a tarefa que o Lira nos colocou é a sociologia jurídica, e se a tarefa que o professor Geraldo nos coloca é o debate da liberdade, e é o debate ontológico sobre o direito, para a gente fugir da ideia neopositivista de que o direito seja uma forma especializada para especialistas, e essa é a grande função do direito achado na rua, é o aluno entender de uma vez por todas que o direito não é uma linguagem especializada para especialistas, isso é uma construção dogmática, não só construção do positivismo. Mas se a gente tem essa tarefa, a gente vai ter que olhar para a sociologia sempre suspeitando de toda a produção europeia. E mesmo a marxista, mesmo aquelas que são da tradição que o Lira nos coloca. E aí, professor, também, mesmo a construção do comunismo cristão, mesmo a tradição da solidariedade cristã, porque a gente vai precisar se perguntar onde foi que a solidariedade cristã colocou os negros, os índios e as mulheres, né? Onde é que essa construção efetivamente trabalhou na liberdade, para resgatar uma fala do Lira, em que diz, né, o livre desenvolvimento de cada um é condição para o livre desenvolvimento de todos. O nosso grande desafio é pensar, mesmo nessa solidariedade cristã, onde ficaram as mulheres, os negros e os índios, efetivamente, num projeto do ponto de vista de tomar centralidade. É isso. São as questões que eu tinha para colocar, mais confusas do que com clarividência, mas tentando não me demitir dessa tarefa de, ao fazer a crítica do direito achado na rua e das nossas próprias práticas e pensamentos, poder contribuir para uma militância para que o direito achado na rua tenha mais 30 anos. E boa noite. Professora Sara, muitíssimo obrigado pela sua exposição, pela problematização e também por ter colaborado aí com o tempo. Tá? Nós estamos com uma certa escassez por conta do início, tivemos problemas de ordem técnica na abertura, mas agora temos aí um tempo para o debate. A professora Sara já traz algumas questões aí para o professor José Geraldo, que eu acredito que só aí já daria uma segunda rodada bastante densa aí de retorno do professor José Geraldo. Mas nós temos que abrir para o áudio. Oi. Perdão. Oi, alguém falou? Professor, nós também temos algumas coisas no chat. Isso, então nós temos questões do chat, que aí o pessoal vai estar colocando aí. E também nós temos colegas que estão na sala, que estão acompanhando,
que possivelmente gostariam de fazer alguma questão. Aproveito para registrar, além daqueles que eu já registrei, o professor Pedro Diamantino, que também está conosco. Conversamos no cafezinho, mas agora ao vivo, né, apresentando, né? E a professora Márcia Mise, que eu acredito também que entrou, porque ela estava anunciando a chegada no início do evento, então deve estar por aí. Aqui eu só estou registrando os que eu estou lembrando e com os quais eu tive contato, certo? Mas aproveito para desejar boas-vindas e um bom debate para todos que estão aí. Então, está aberto agora. O pessoal também que está conosco, as estudantes, né, que estão na mesa, a Kathleen, a Carla, Verena, também podem ter alguma questão em termos de problematização a trazer. Eu já vi aqui que tem pergunta, né, no chat, tem também comentário, eu já vi o professor Celso Fávero. Aí eu passo, então, para as estudantes que estão no apoio, né, para apresentar aí as questões que já estão elaboradas e também nos ajudar aí na coordenação das demais que virão. Palavra com vocês aí, para a gente trabalhar aqui de forma compartilhada. E também a Adriana, se estiver por aí, que possa também continuar nessa colaboração. Boa noite. Aqui é Carla Verena. Primeiro eu quero parabenizar os professores pelo dia. Alô? Me ouvem? Estamos escutando. Me ouvem? Sim. Sim, Carla, pode continuar. Quero parabenizar os professores pelo Dia do Professor, que é todo dia, mas hoje é um dia especial. E quero também agradecer a presença de todos e todas aqui. Bem, nós temos 4 questões aqui. A primeira é de Dayana Santos, e ela pergunta: como posso adquirir o volume 9 e os demais, do livro? Eu vou falar as perguntas, e o professor que se sentir à vontade em responder, pode responder, ligar o microfone e responder. Catarina Neves, ela pergunta: nesse contexto de produções ideológicas estereotipadas e massivas, e da tendência da codificadora da nossa modernidade, qual o papel do direito dentro dessa realidade? Ele age como reparador dela ou ela a consolida? E a terceira pergunta é de Rayane. Ela pergunta: qual a importância dos trabalhos de base dos movimentos sociais na participação política e na construção dos direitos? De qual forma é possível um diálogo entre o conhecimento acadêmico e da experiência em relação aos direitos? E a última pergunta, né, porque a gente iria fazer um bloco de 5, mas temos 4 perguntas, é de Samuel. Ele fala: boa noite, professores, agradeço pela oportunidade desse diálogo e pergunto: até onde o direito burguês serve como ferramenta de enfrentamento aos paradigmas de opressão intrínsecos ao modo de produção e de sociedade baseado no capital? Isso para além da atenuação das opressões. Desde já, os demais que se sintam, queiram fazer questões, basta sinalizar no chat. Passo a palavra aos professores. Então, começo eu? Pode ser, professor. Olha, eu estava super preocupado, porque eu tinha dito ao Clóvis que eu tenho aula às 21 horas, né? Mas eu já mandei uma mensagem para os monitores que eles vão construindo com a sua autonomia a relação pedagógica, que são alunos de graduação lá da pesquisa jurídica, fundada em 2 fundamentos: não há aprendizagem do direito sem pesquisa e sem autoria, né? E também pedi à monitoria de pós-graduação que acompanha o grupo para também estar presente, para eu me sentir mais no meu salto triplo mortal carpado sem rede e dar conta das questões aqui que são muito boas.
elas, vamos dizer assim, não vão caber no formato dessa nossa atividade, porque elas são um balanço que Sara ainda acrescentou o ingrediente de autocrítica, o que gera, né, uma maior exigência de recuperar alguns processos, algumas questões, né, e alguns percursos. Mas o principal é conter, né, o desejo de aprofundar com cada um o que foi levantado do ponto de vista do que cabe aqui ao primeiro expositor suscitar, né? E como o primeiro expositor foi lançado assim, ao desafio pela própria Sara, né? A ela que eu tenho que me dirigir primeiro, né? Entre aliviado e ao mesmo tempo, entre assim, assustado, né? Aliviado porque ela, claro, né, não vai se meter a discutir o fim do capitalismo numa conjuntura em que a gente vive e, portanto, deixou o capitalismo para lá e veio discutir a continuidade do direito achado na rua, que eu achei ótimo, porque, de certo modo, eu acho que ela aceitou os termos que eu propus, né? Não é que não haja a possibilidade de um fim do capitalismo, é que a nossa questão não é acabar com ele, a nossa aqui, de intelectuais e de militantes. A nossa questão é organizar a nossa capacidade de nos tornarmos a representação de um projeto de sociedade anticapitalista, né? Que refute o capitalismo, que se torne uma alternativa e uma possibilidade de superá-lo, né? Só que, como isso é utópico, a gente tem que trabalhar no cotidiano, no aqui e agora, como esse programa nosso aqui está fazendo. E aí eu queria dizer assim, primeiro, né, Sara, que nós não fizemos os 30 anos para fazer um balanço. Nós fizemos os 30 anos como uma etapa de um processo que não tem começo nem fim, porque não começa há 30 anos. Começa com o debate da teoria crítica, do esgotamento do paradigma do positivismo, com a discussão sobre a possibilidade do direito ter alguma relevância na discussão do sistema de transformação social. Começa com a discussão epistemológica sobre como conhecer e de que modo o direito pode ter um papel na articulação dos processos de conhecimento. Conhece o quê? Conhece... Né? Por isso que o primeiro ponto de partida sempre foi o que o Lira disse, não dizer o que o direito é, mas ir a cada passo dissolvendo as falsas impressões que ideológica ou de qualquer outra interferência vamos dizer, se interpõe entre nós e esse campo, entre esse objeto de conhecimento. Eles mais fácil de dizer o que o direito é tentar dissolver as falsas noções que a gente vem elaborando ao tempo desse processo. E como eu digo que não tem começo e não tem fim, é porque, mesmo quando se celebra 30 anos, isso não é sequer um ponto de inflexão. É um momento de organização dos materiais disponíveis. Por exemplo, fez a celebração dos 30 anos com a produção de uma quantidade... Os anais eletrônicos já estão aí com mais de 1000 páginas de reflexão em oficinas, em grupos de trabalhos, com mobilizações de mais de 800 sujeitos que vieram do Brasil todo e nas oficinas discutiram as suas experiências, retemperaram as suas energias, se revitalizaram na interlocução, no intercâmbio, no companheirismo, na afetividade, na possibilidade de sermos uma escola, de sermos um consórcio de produtores de conhecimento e de agentes de transformação da sociedade, movimentos sociais, autores orgânicos das práticas das políticas transformadoras indígenas, quilombolas,
ribeirinhos, né? Esse momento, inclusive, por exemplo, nem completamos o volume 10 e o volume 9 está chegando aí, com novos temas, com novas interlocuções, com novas dimensões. Aquela coleção Direito Vivo continua, estão produzindo agora. Quais são as questões emergentes, as questões interpelantes, as questões que nos desafiam, que não tinham horizonte de visibilidade, mas agora se colocam como exigências de respostas teóricas e políticas no processo, né? Algo mais ou menos que a estudante de mestrado Sara Cortes, num texto que produziu para aquela revista Estudos de Direito Público, que a gente publicava só trabalhos dos pós-graduandos, ela colocou como tarefa do humanismo dialético, se referindo à construção do socialismo como democracia sem fim, e dizendo que as condições de conjuntura não deviam ser diques para aprisionar e estancar um pensamento que deve ser um pensamento provocante, dínamo de novas reflexões, de novas capacidades interpretativas designativas, e que, por exemplo, poderia ser dito em outros termos, porque era uma homenagem ao Lira Filho, o que dele não ficou represado no tempo dele, nas condições de pensar do tempo dele, na possibilidade de formular as perguntas fortes da conjuntura em que ele viveu, antes da queda do muro, antes do debacle do socialismo num único país ou em países, antes, inclusive, de que se pudesse sequer, né, pensar em possibilidades de interdisciplinaridade, né? E que a estudante Sara colocou num texto importante, que não ficou lá na estudante, porque ela reproduziu isso no encontro dos 30 anos, no debate que teve conosco, com a presença de uma intelectualidade importante do Brasil e de outros países, né, que dialogaram com ela. Então, por isso que eu acho muito bom, e sempre com a sugestão de Roberto Lira Filho e do meu querido avô, com quem eu aprendi muito desde a infância, né? A gente sempre pensa um pensamento em seu tempo, mas também tentando induzir de condições do tempo em que ele é produzido, o que dele se projeta para além do que ele formulou, se ele foi capaz de elaborar questões fortes. É por isso que se Lukács disse de Hegel, o importante não são os seus filosofemas, mas o seu filosofar. O importante não é as respostas que ele deu, mas as questões que ele formulou. E é o que está um pouco no livro de Jean Hippolyte, Hegel en son temps. Hegel em seu tempo. Hegel em seu tempo. É claro que ele não podia pensar o Haiti, que nem era uma referência na geografia, no seu tempo, embora a África já fosse uma referência para indicar, né, alguma expressão interpelante, porque isso já se colocara para a Igreja desde o século XVI, se esses autóctones do processo e do empreendimento da conquista colonizadora eram gente ou não. Nem eles responderam no tempo dele, nem nós no nosso tempo. Nem eles responderam no tempo deles, nem nós no nosso tempo. É verdade que o Papa Paulo III, na Sublimes Deus, 1537, estabeleceu que os índios são gente, tem alma. Gente como nós, é verdade, né? Mas é verdade que entre nós, mesmo na melhor intelectualidade, inclusive universitária, isso não está claro. Basta ver a recusa a cotas para negros e índios nas nossas universidades. A recusa da alta intelectualidade. Há cotas para índios e para... Não quer dizer que nós não tenhamos construído essas possibilidades. Por exemplo, quando se instalou a Constituinte, seu professor Moreira Alves disse, como presidente que instalava a Assembleia, em aula para os constituintes, na qual ele resumiu todas as constituições modernas, uma a uma,
da francesa e americana até a última brasileira, todas, menos uma. Não está na plaquete, que é o discurso que ele fez, a Constituição do México, a Constituição que inseriu a nota de social para a Constituição, para a matéria constitucional, a partir da Revolução Camponesa dos zapatistas. Né? De Zapata, não de Chiapas, de Zapata. Né? Não viu, não enxergou, não percebeu o significado. Como hoje, por exemplo, muitos intelectuais nossos não percebem a Constituição do Equador, a Constituição da Bolívia, a Constituição da Venezuela, a Constituição do Peru e, às vezes, a Constituição brasileira. No Supremo Tribunal Federal, o ministro disse que dorme sonhando com a Constituição de Weimar e desperta em pesadelo, porque ele aparece em sonhos, a Constituição da Bolívia. Esse mesmo ministro que levou Luciana Ramos a escrever um repto do direito achado em Uganda contra a mesma autoridade do Supremo que disse que o direito é achado na lei e não na rua. Então, essas questões não estão claras, como não estão claras no mundo em geral e nos debates das Nações Unidas sobre como definir as grandes políticas que estruturam as lutas sociais por reconhecimento. Basta ver as tensões das declarações da década de 1990, não só a mais geral de Viena, mas a do habitat, a das mulheres, a das populações, a do racismo e xenofobia, que geraram uma tremenda tensão, não apenas diplomática, mas paradigmática, para que se produzisse a mediação de reconhecimento que viesse das constituições positivadas dos países reconhecidos nas Nações Unidas, a partir da lição dos movimentos sociais que tiveram assento nessas assembleias, o que já responde à questão, por exemplo, da Rayane. Né? São os movimentos que vão fazendo essa dinâmica, né? E são eles que vão interpelando as estratégias daquilo que, por exemplo, falando de estrutura universitária e de educação em direito, o Lira chamava de ensino errado do direito, pelo duplo equívoco da inadequada apreensão do objeto de conhecimento. Não se conhece e ensina bem o que se apreende mal, por isso ele dizia pesquisa, mas em que direito? Que é a pergunta clássica do direito achado na rua. Pesquisa em que direito? Uma resposta dramática, porque nos coloca em tensão não apenas com os que pensam diferentes da gente, mas por um grande coletivo que pensa parecido com nós. Né? E que assimila o sociologismo positivista, ainda que negue o positivismo jurídico. Né? E que, por exemplo, está muito bem instalado nas comunidades de pesquisa empírica em direito, que não aceita a hipótese do pluralismo, porque ela quebra o requisito do conforto metodológico, de saber o lugar exato em que se visualiza no social o jurídico, que será ou uma jurisprudência ensandecida, como a gente está assistindo nesses dias, e você mencionou hoje o debate sobre o 316, ou sobre a discussão da autonomia universitária, que também está em processo. Né? Então, o primeiro ponto a considerar é este, e que remete a uma discussão que você colocou bem, que é o impasse entre um debate que não é novo, porque ele se deu nos anos 1960, no contraponto entre o pensamento liberal e o pensamento socialista, de onde emergiu a tese antagônica do intelectual orgânico ao intelectual livre pensador, o intelectual diletante, né? A tensão entre uma filosofia da praxis e uma filosofia da contemplação, né? E que, em todo caso, se atualiza, porque se ali era o embate entre socialismo e capitalismo,
Agora é um embate entre uma civilização que esgota o seu paradigma e uma civilização que quer emergir dos destroços deste mundo desconstruído, né? E aí eu quero dizer que é esse embate que o direito achado na rua assume. Claro, dialogando com os protocolos dos projetos pedagógicos. Por isso que hoje, na UNB, pelo menos, e em muitas universidades brasileiras, tenho corrido por muitas universidades brasileiras, o direito achado na rua é linha de pesquisa, é disciplina na pós-graduação, na graduação, e é o dínamo de mobilizações sobre extensão universitária. Agora mesmo participei de 5 ou 6 encontros virtuais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso, na Bahia, sobre a questão da curricularização da extensão e a contribuição do direito achado na rua nesse processo, porque todo o direito achado na rua nasceu como extensão, no sentido não de que é um pilar destacado da estrutura orgânica do sistema de pensamento, mas porque não há sistema universitário se não houver essa indissociabilidade. Se na extensão não houver epistemologia, se não houver pesquisa, se na pesquisa não houver extensão, não houver diálogo com o social, e no ensino, né? O que gera, por exemplo, essas questões dramáticas das disputas que a gente tem que fazer. Por exemplo, meu amigo Clóvis entrou no mestrado em Direito da UNB por seus méritos, mas por um tremendo apoio de uma política de ação afirmativa, que não significou apenas disputar uma vaga, porque ele não entrou porque é negro, ele entrou porque, se mesmo tendo o reconhecimento de que é preciso uma luta histórica para inserir o negro na universidade, ele tem que construir argumentos para poder disputar no espaço universitário novas epistemologias, novas concepções de sociedade, novas concepções de mundo. E é por isso que na Faculdade de Direito da UNB nós tivemos vários negros, muitos baianos, entre eles o Clóvis e o nosso queridíssimo João Jorge dos Santos, presidente do Olodum, que me honrou no cinquentenário do UNB, trazendo todo o Olodum para uma das sessões do FLAAC, o Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura, um ano de eventos de diálogo intercultural no espaço da cidade e da universidade, né? Ali, antes da política de cotas, na pós-graduação do direito, já a negritude estava presente, disputando os temas. Lembrando que há a Constituição no Haiti, lembrando que há a Constituição na Bolívia, que a natureza é um sujeito de direito, que a Pachamama é uma identidade reconhecida como subjetividade instituinte de direitos, né? E depois, com a política de cotas, com tanto mais razão. E olha que dado, por exemplo, agora a UNB está premiando as teses e dissertações de 2018 e 2019. Escolheu 2, o direito já indicou 2 dissertações e 2 teses para concorrer ao prêmio UNB de teses e dissertações. Dos 4 trabalhos, um deles é de uma autora protagonista ativa, dirigente do coletivo Direito Achado na Rua, professora Thalita Rampim. As outras 6 são de autores estudantes de pós-graduação negros. O direito racista, o direito xenófobo, o direito, por exemplo, que está relutando e está resistindo à renomeação do auditório, então Joaquim Nabuco, abolicionista, o primeiro brasileiro a se inscrever numa ONG de característica emancipatória, a Anti-Slavery, quando John Locke vivia das ações do tráfico escravo. O autor do contrato social dos direitos humanos, John Locke, sobrevivia com os dividendos de suas ações do comércio de escravos. Ele e outros que agora, na Europa e nos Estados Unidos, têm suas estátuas derrubadas. Pois bem,
os estudantes aqui, por conta dessa mobilização, renomearam o Auditório Joaquim Nabuco um grande estadista, não tenha dúvida, abolicionista. Não era um fascista, era um oligarca, mas muitos deles se engajaram nas lutas democráticas por Esperança Garcia, negra, escrava. Está lá a atenção. O colegiado aprovou por unanimidade, mas há recursos para tentar impedir a renomeação, porque há uma tensão. Nós não estamos num mundo de espuma de sabão, nós estamos num mundo em que os cardos transitam entre nós, né? Então, eu acho que aí é que tem essa questão que você mencionou. No meu debate, eu estou concluindo, no meu debate com o Boaventura, voltou a questão do intelectual, e aí lembrou o Boaventura que, nessa conjuntura, embora se rediscuta o papel do intelectual, a questão não é mais esta de ser ou não capaz de conduzir e construir criticamente as implicações da ideologia, como estão aqui nas questões que também foram formuladas, né? Mas discutir se a gente se descola na vanguarda ou se a gente pensa junto com os movimentos sociais. E é claro que, mesmo quando haja intelectuais críticos, né, a dificuldade não é menos grave para eles do que para todos. Zizek teve que se refazer uma semana depois de ter uma opinião dramática sobre a crise da pandemia. Agamben também, quando descobriu que a exceção não é um destino, porque os movimentos sociais se rebelam, as comunidades indígenas se organizam, os bairros se organizam. Algo que, por exemplo, aqui entre nós, Adriana Lima, em tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Arquitetura, logrou receber a premiação de melhor tese da CAPES, defendendo o quê? Direito achado nos becos. Direito achado nos becos. Então, vamos aí nessa discussão, direito achado no beco, direito achado no manicômio com a baiana Ludmila, direito achado nas aldeias com o Terena, direito achado nas águas, direito achado no campo, direito achado na floresta, direito achado nos quilombos, como a baiana Emília Joana está fazendo, né? Aí no quilombo Rio dos Macacos, né? Então é isso, eu acho que pensar em nosso tempo, pensar que a potência nos projeta, pensar que o sentido autocrítico é o que o Lira chamava de reflexividade e autoconsciência, pensar que a inteligência não reduz a sua potencialidade explicativa se ela for capaz de pensar com o social, junto com os movimentos sociais, não se descolando da vanguarda. Por exemplo, sendo como o subcomandante Marcos, não é isso? Subcomandante, porque comandante é o povo, não é isso? Ou sendo como um lobo de alcateia, que vai lá atrás, o alfa, quando na frente vão primeiro os mais lentos, depois os mais fortes, depois todas as matrizes, depois os mais fortes, e lá atrás, conduzindo junto, sem se descolar da alcateia, sem caminhar mais depressa do que os que caminham mais devagar, o alfa, o que representa a liderança do grupo, caminhando junto, e junto, inclusive, dos que caminham mais devagar. Então, eu acho que esse é o papel do direito achado na rua, por isso que é uma construção orgânica, por isso que Gramsci é tão relevante. E é por isso que, entre nós, o mais importante é dissolver as falsas noções, desideologizar dos nossos discursos teóricos e técnicos as infiltrações de concepções de mundo ou de recalcitrâncias de teorias que serviram ao seu tempo, mas são respostas sempre fracas se as perguntas são mais fortes do que elas. Então, o nosso papel como direita na rua é tentar trabalhar as perguntas fortes
e deixar que o tempo inclua, como aqui, nesse chat, essas respostas importantes, mais importantes do que o que a gente está dizendo, porque são questões relevantes, questões que nos movem, questões que nos instigam, que nos fazem repensar as nossas referências. Muito bem, é isso. Professor, muito obrigado. Tem mais... como o senhor aceitou avançar um pouquinho mais no tempo, já designou lá os monitores para dar continuidade à aula? Só uma última questão para a Sara, do cristianismo da igreja, né? Junto com a crítica dela, o Vaticano também está querendo um outro papa, porque para aquela estrutura da cúria, né, o papa atual é demasiadamente encarnado, no sentido de carne, e da rua, no sentido de compromisso com as subjetividades sociais, né? Então, eles querem um papa urgente, porque esse papa isso aí não responde a essa igreja que traduziu, como ela disse, não é, a legitimação da alienação do humano no mundo, né? Mas também produziu referências importantes, né? Como essas que justificam a fala de Francisco, Fratelli Tutti, né? E que vai levar o Papa a reunir os jovens economistas de menos de 35 anos em Assis, em novembro do ano que vem, para pensar uma outra economia, uma outra lógica da distribuição da riqueza social produzida no mundo. Eu diria que se para os grandes problemas do mundo, as respostas, as grandes questões, as questões fortes, as respostas são fracas, aqui neste momento nós estamos assistindo, acompanhando a um debate em que há perguntas fortes e respostas também muito fortes. Mas eu passo aí, designo mais uma vez as nossas monitoras aí para colocar mais algumas questões, e aí a sugestão aqui é que ao responder, os debatedores já façam as considerações finais para a gente ir para os encaminhamentos aí e terminar por conta do avançar do tempo. Pode ser assim? Todo mundo de acordo? A gente vai criando as regras aí com a bola rolando também, né? A ideia do direito em movimento. Mas professor? A Sara agora. Professor? Sim. Nós vamos passar a palavra para a professora Sara, para que ela contribua com as questões que já foram colocadas, e a gente pede, por conta do avançar da hora, o tema é um tema que não se esgota aqui, né? A gente pede que os professores, ao fazerem suas contribuições, já façam suas considerações finais. Aqui no chat, a gente tem alguns elogios aos professores, o professor Celso é um deles. Eu vou ler o comentário do professor Celso, representando todos os outros, tá bom? Ele diz: boa intervenção do professor Geraldo, o direito tem uma dimensão política. O direito achado na rua, conforme o professor, se constrói a partir do cotidiano, das contribuições e demandas que são largamente plurais. Disputa os projetos de futuro a partir desse chão plural. Não propõe e não vislumbra um horizonte de utopia, para além das contradições estruturais atualmente vividas. Com isso, ele não se deixa sempre de novo capturar pela agenda capital, com todas as suas formas de destruição do humano. Até que ponto nós nos tornamos reféns permanentes do capital com todas as suas expressões? Me ouvem? Sim. Me ouvem? Sim, Carla. Bem, então, agora eu passo a palavra para a professora Sara, e, de antemão, quero agradecê-los pela presença. O professor Geraldo foi elogiado aqui como muito simpático, a professora Sara também, então, agradeço desde já, e, na sequência da professora Sara, devolvo para os professores,
e Kathleen vai fazer o encerramento, tá bom? Obrigada. Ok. Então, quanto às perguntas, né, sobre o papel do direito, é sempre a pergunta que a gente vai receber dos alunos. Recentemente eu recebi uma pergunta sobre, professor, o que você pensa sobre, a gente vai pela via do direito, e aí a via reformista, né, em tese, ou a gente vai pela via da violência e da revolução? Enfim, eu dizia para ele que eu não consigo ver o direito, aí respondendo essa pergunta do Samuel, na perspectiva do Lira, o que você está chamando de direito burguês, ou desse direito no capital, né? O Lira vai rechaçar, de um certo modo, esse pensamento que muitos vão chamar de marxismo vulgar, e vai dizer, olha, a gente vai ter que buscar no direito quais são os parâmetros, né, de uma legítima organização social da liberdade, ou seja, isso que você está chamando de direito burguês, ele vai chamar de arbítrio, ele vai chamar de privilégio, né, vai jogar num determinado lixo da história e vai dizer, o direito a gente vai construir a partir de parâmetros de uma organização e não de uma ordem, né, legítima e não só legal, então tira do centro do Estado, e isso é um grande problema, né, com o marxismo também, descentralizar o direito do Estado, e traz o debate da liberdade, da luta pela liberdade. E aí, tentando dialogar com o que a gente está vivendo agora, nisso, exatamente tentando dialogar com a questão do trabalho de base, ou seja, e fazer um trabalho de base, ou estar com esses sujeitos, é também se confrontar com os momentos da violência, né? E tentar legitimar os processos de resistência que envolvem processos violentos. Quer dizer, o que a gente vai chamar de violência, não vulgarizar o sentido da violência, né? Mas tentar compreender o direito num enquadramento em que a gente perceba o que é resistência, o que é retomada de terra, né? E o que é esbulho, que não é isso, o que é invasão, que não é isso, né? Então, a gente tem que estar fazendo um trabalho de base no sentido de aprender a fazer a escuta, de buscar essa memória, né, de construção dessa memória desses sujeitos, ou seja, não impondo um determinado modelo de desenvolvimento, né, uma determinada forma, que é isso que a gente vem discutindo, que a gente vem debatendo, que não se deve levar uma estrutura pronta, né, principalmente para quem está trabalhando com essas comunidades rurais, mas muito mais de fazer uma escuta e de perceber outras cosmovisões que muitas vezes também não vão passar por uma determinada forma da propriedade privada ou da posse, né? Não vão passar por uma determinada forma da religiosidade, da cosmovisão, né? Em que medida isso vai reconstruir o próprio conhecimento na universidade. Então, fazer a pergunta sobre a importância do trabalho de base significa se colocar junto para construir as categorias juntamente, enfrentar os processos de violência, que eu acho que é o maior desafio, é construir a assessoria jurídica popular para estar ao lado, percebendo a Dora Lúcia de Lima Bertulho, no livro Direito e Relações Sociais, ela vai falar do direito como esse agente duplo, né? De algum modo, o Lira vai trazer a dialética social do direito para dizer isso. Você tem um direito positivado que vai nos ajudar em determinado momento, mas em determinado momento aquilo que é direito positivo deve ser construído como privilégio ou como arbítrio. A gente deve tentar fazer essa separação, né, entre isso. Então, essa ideia de que o direito é sempre um direito burguês, eu sei que vocês vão ter um grande ciclo aí, vão discutir o Pachucanes, né? Acho que essa pergunta do trabalho de base deve voltar também para a sessão com o professor Sérgio São Bernardo, que vai discutir o direito africano, que vai discutir outras cosmovisões. Eu acho que vocês estão com um ciclo muito rico que vão poder responder a essas perguntas também que são contundentes, né? E que devem perpassar aí durante todo o curso, né? Acho que essas são poucas contribuições que eu possa dar aqui até aqui. Certo, professora. Muito obrigada pelas intervenções. O professor Clóvis tem algo a falar? Para que a gente possa encerrar? Não, o professor Zé Geraldo vai retomar para fazer considerações finais, acredito que sim, né? Então, a gente... eu quero, assim, como quem está aqui nessa condição, né, de colaborador com a coordenação da mesa, né,
como mediação do debate, dizer que hoje nós tivemos, assim, 2 grandes aulas, tá? Aliás, 3, né? Porque o professor José Geraldo, ele começa, tá? E quando ele retorna as reações de Sara e as questões também de outras pessoas, é uma segunda aula. Então, Sara faz, aliás, uma terceira. Sara faz a segunda e José a terceira. Então, está ficando gravado. Para quem não acompanhou na integralidade, pode rever esta aula. Tá? Estas 3 aulas assim, foram extraordinárias. Nós temos aí provocações para as próximas 8, 10 sessões que virão, porque todos os temas aqui foram atravessados aqui, neste momento, com os 2 que aqui vieram como convidados para esta mesa. Então, só tenho mesmo a agradecer e dizer que foi muitíssimo rico mesmo. E a lembrança que o professor José Geraldo traz da época do mestrado na Universidade de Brasília foi assim extraordinária. Estar lá com o João Jorge, com Vilma Francisco, com Marisa Rios. Então, imagina chegar um bloco de afrodescendentes dentro de um programa de mestrado de uma universidade no centro. Realmente impactante para quem está e para nós que chegamos. Muito impactante. Então, foi assim uma experiência, para a minha vida, extraordinária, tá? E que permanece. Virei professor e continuei o aprendizado, mas aquele momento ali foi fundamental, tá? Foi demarcador, foi divisor de águas para a minha vida, na relação com o estudante, na relação com a universidade, na relação com o mundo, tá? E comigo mesmo. Então, muito obrigado, eu agradeço muito aos 2, tá? E também a organização do evento por ter dado a oportunidade de estar aqui, tá? Curtindo esse momento com vocês. Valeu! A expressão bem baiana mesmo. E eu me despeço? Não sei. Professor, eu só queria dizer que eu terminei me fixando nas perguntas dos alunos, sabendo que nós vamos ter outros momentos para voltar a dialogar. Como o tempo é curto, eu preferi responder aos estudantes, mas depois a gente continua, porque tem várias coisas que você trouxe que eu gostaria de colocar, mas muito para concordar com as suas questões e outras para refletir junto. Mas queria muito te agradecer pela atenção mesmo, pela seriedade em enfrentar as questões, porque são as questões que vão nos inquietando, né? São as inquietações. Eu queria muito te agradecer pela seriedade e pela escuta, né? Porque você é um intelectual que escuta. E, Sara, por isso que eu pulei de olhos fechados no triplo carpado mortal sem rede, porque sabia que você estava lá no trapézio para me segurar. Como tem sido ao longo dos anos em que nos conhecemos. Não só na universidade, no MEC, você esteve comigo, em todas as ocasiões em que essa condição de solidariedade foi necessária para que, por exemplo, esse impacto que Clóvis menciona, que foi se debruçarem num espaço da elite branca, aristocrática, arrogante brasileira, na Universidade de Brasília, num lugar que o folclore chama de Olimpo, né? E, todavia, o oposto também se deu, porque a faculdade não foi mais a mesma. E eu acho que muito do que foi, nesta altura, a condição de sustentação desta dupla mudança foi a articulação do direito achado na rua, que deu segurança, deu confiança, deu autoridade, deu reconhecimento, né? Algo que a gente está colhendo ao longo dos anos e hoje temos até, de algum modo, uma medida da nossa qualificação pela altitude de alguns dos nossos adversários, que se colocam num antagonismo
né, que fortalece a nossa capacidade de interpelar, né? Por isso que muita gente adora o neoconstitucionalismo, o neopositivismo, porque talvez dê uma volta em bordo largo, né? Em torno do escolho que é o direito achado na rua, né? Então se segura, se ancora nessa possibilidade de se modernizar sem ser adjetivado, falando agora de alta cientificidade no patamar mais elevado da argumentação, em neoconstitucionalismo, em liquefação das coisas, não é isso? Por causa da condição que o direito da rua representou, né, de exigência de qualificar o debate e de responder às questões fortes, né? Então, Sara, por exemplo, tem sido meu amparo em muitas condições, em muitas situações. E não só Sara, esse recôncavo, e um pouco mais agora para o interior, porque chega ao sul, ali na região do Clóvis, né? Na região do sul da Bahia, chega na região de Feira de Santana. E por que vocês são fortes e são interpelantes? Porque em todos esses lugares, o que caracteriza a condição dos cursos desenvolvidos, na UNEB de Salvador, inclusive, é o fato de que em todos eles o salto carpado foi feito na aliança com os movimentos sociais, no diálogo com as reivindicações das emergências interpelantes do social que se organiza. A exemplo do que, por exemplo, sugere as turmas especiais que estão nesses espaços, né, e que pode ser, talvez, fora do direito achado na rua, ou talvez por causa do direito achado na rua, um outro ponto em comum que nós temos nas nossas discussões. Então, há pouco eu estava em feira, estive há pouco também na UNEB, né? E aqui entre nós recebi no seu pós-doutorado, que podia ter feito em qualquer lugar do mundo, porque a CAPES lhe deu uma bolsa de alta compensação, inclusive para sustentá-la em Londres e Paris, se quisesse, e a Adriana preferiu fazer na UNB em diálogo com o direito achado na rua. E não foi pouco, produziu o volume 9, né? A partir dessa interlocução. Então, se o direito achado na rua tivesse uma capital, que fosse a sede primaz do episcopado brasileiro, ou a primeira capital do país, essa capital seria Salvador, como, aliás, descobriu Vará há muito tempo atrás, né? Como os índios fazem autodemarcação, os quilombolas fazem desintrusão, o Vará se nacionalizou baiano, e não é pouco, vindo de um argentino, não é isso? Se nacionalizou baiano, né? E se fez... Assumindo o risco de dizer que eu sou o único jurista baiano. Imagina, ele chega em Salvador e diz com esse sotaque, eu sou o único jurista baiano. Quase apoiou dos promotores de justiça e dos procuradores do Estado. Mas foi massa. E da Academia de Letras, porque reescreveu Dona Flor e seus dois maridos, chamando a senhora dogmática e seus dois maridos. Então, eu fiquei muito feliz, gente. Eu também sou baiano, né? Embora de cintura dura, né? E que não gosta de pimenta, mas no mais, me solte na Bahia, que eu me encontro. Obrigado mais uma vez por esse acolhimento, e as meninas aí, com a delicadeza delas, me dando esse elásticozinho aqui, que é para estender um pouco mais. Eu fico enrolando um pouco para estender um pouco mais, para não ficar... para não me separar de vocês, Ainda bem que agora tem a gravação e isso fica no YouTube, não é isso? Eu vou subir para o canal YouTube, né? Agora o canal YouTube, a pedido dele, está fazendo uma parceria com o Gustavo Conde,
E a primeira transmissão conjunta vai ser na live de domingo com o Frei Beto, e vai ser Diário da Quarentena. Né? Eu até vou dar uma palhinha na fala lá, se o Conde aceitar a gravação que mandei. Né? Mas muito obrigado, Clóvis. E suas mulheres, Clóvis, como vão? Professor, vão bem, agora tem 2 netos na jogada, viu? Começou... Consegui uma cota. Agora, eu deixei de ser minoria em casa. Tem um neto em Salvador e um neto em Santa Rita de Cássia, no Cerrado. Então a briga é grande agora. Então, um grande abraço. Mas está tudo bem. Estela, e abraçando a professora Estela, abraço todos os demais aí. E Clara, Sara e Clarinha, Sara. Já vai. Está lhe desafiando muito. Está sendo uma Sarinha junto de você, tá? Tá. Está lhe fazendo beber do próprio remédio? Isso. Infelizmente, eu vou ter que interromper. A sala já está se esvaziando, então eu preciso passar os informes antes que a gente perca esse público, certo? Primeiro vou agradecer. Eu posso sair para ir para a minha classe? Pode, professor, claro, fique à vontade. Obrigado, tchau. Obrigada pela presença, por toda a paciência, pelas explanações. Muito obrigado. E feliz dia do professor. Obrigado. Professor, muito obrigado mais uma vez. Tá? Em nome agora o professor Freitas está aí na frente, né, o coordenador, mas a gente é um grupo, então, em nome do grupo, estamos agradecendo mesmo imensamente a sua presença, professora Sara, tá? E fiquem à vontade. Ele já saiu para a aula, parece, né? Então... Tá. Obrigado, Sara. O nosso próximo tema da semana é o Direito em Marx, com os convidados o professor Celso e o professor Fernando Cardoso Pedrão, como mediadora também a professora Ana Beatriz Lisboa. As inscrições elas estarão disponíveis ainda essa semana e nós encaminharemos o link através do e-mail que os inscritos fizeram suas inscrições, certo? Agradecemos de coração a presença de todos e de todos os professores que estiveram aqui presentes com a gente até o momento de agora. Muito obrigado e feliz dia do professor a todos. Tchau, gente. Muito obrigado a todos, professor Celso, professor Freitas, está aqui, professor Estela, que